Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo do quadro Opinião Otaku aqui hoje. Hoje eu vou estar trazendo uma teoria que praticamente é uma coisa, não sei se posso falar confirmada, né? Mas é uma coisa que fica bem na cara. Será que a personagem Asui Tsuyu é autista? Então saiba mais a respeito disso depois da abertura. Bom, galera, a Asui Tsuyu, a menina sapo aí, personagem de Boku no Hero Academia. Será que essa personagem é autista, né? Primeiro, pra gente entender, né, o que é autismo e tudo, eu precisaria mais ou menos de uma hora mais ou menos pra poder explicar aqui todas as características do autismo, né? Mas, no geral, a pessoa com autismo, ela tem dificuldade de comunicação, né? Ela tem um interesse específico em determinado assunto e muitas das vezes esse interesse específico em determinado assunto prejudica o desenvolvimento dela em outros assuntos, em outros pontos, né? No caso da Asui Tsuyu, a gente pode ver que ela é uma boa aluna, ela sempre se sai bem. Então a condição que ela tem tá dentro do transtorno do espectro autista, já vou explicar porquê, porém não é considerado autismo em si. O que ela teria seria uma síndrome de Asperger, que é uma condição dentro do espectro autista que não afeta tanto a capacidade de desenvolvimento em outras áreas, né? Vamos botar assim, né? Porque o autismo, tipo, se a criança gosta de matemática, vai ser muito difícil dela se desenvolver em português ou em história, qualquer coisa do tipo. A síndrome de Asperger, ela afeta também dessa forma, mas não tanto. A pessoa tem a possibilidade de se desenvolver nas outras áreas também. Então, por que eu cheguei a essa conclusão, né? Que a Asui Tsuyu, ela tem síndrome de Asperger? Por vários fatores da personagem, características da personagem, né? Primeiro que ela tem um olhar parado, isso é muito comum em quem tem síndrome de Asperger, isso eu falo por experiência própria. E ela anda meio encurvada, isso também rola muito comigo, né? Com a maioria das pessoas que tem síndrome de Asperger, então ela também anda meio encurvada assim, principalmente em lugar público. Em lugar público, meio que eu tenho que andar encurvado, eu não consigo andar reto, entendeu? Eu fico encurvado, quase abaixando a cabeça mesmo. Outra característica, né, que ela tem também é um tique, que ela fica toda hora botando o dedo no rosto. Eu também tenho esse tipo de tique, mas não é exatamente o levar o dedo no rosto, né? Meio que botar a mão inteira na cara, às vezes botar no queixo e qualquer coisa do tipo. Então, também rola esse tipo de coisa comigo. Então, eu tô falando porque a personagem tem muitas características que eu vejo que são comuns nas pessoas que têm síndrome de Asperger, né? E ela não é considerada uma doença, é considerada só uma condição genética, né? Que mexe com o jeito de pensar da pessoa. Tipo, a pessoa com síndrome de Asperger ou com autismo, o cérebro dela funciona diferente de uma pessoa que é neurotípica, que é o pensamento padrão, né? Da maioria, vamos botar assim. Então a pessoa com síndrome de Asperger ela tem um pensamento neurodiverso. Isso dá pra se notar, como eu falei na Asui Tsuyu diversas vezes no anime, o jeito que ela fala, né, o tom da voz dela. Isso relembra muito também pessoas com síndrome de Asperger. O fato dela não conseguir demonstrar direito as emoções dela, esse é um ponto muito chave, cara, porque as pessoas têm muita dificuldade, principalmente autistas e pessoas com síndrome de Asperger, né? Tem muita dificuldade mesmo de demonstrar as emoções, de expressar suas emoções, né? As pessoas com autismo, tipo, às vezes quando elas não conseguem alguma coisa, né, principalmente na fase da infância, assim, adolescência, elas gritam, entendeu? Elas começam a ficar desesperadas, mas elas não conseguem expressar o que elas querem e elas tentam expulsar isso do corpo delas de alguma forma, entendeu? Então aí que começa a ter os ataques aí, elas começam a gritar e tudo. Então, no caso da Asui Tsuyu, né, como eu falei aqui, não chega a ser um autismo, mas é uma síndrome de Asperger, que é uma condição de transtorno de espectro autista também. Ela tem dificuldade de expressar as emoções dela. É até dito por alguns personagens que ela é um pilar emocional, né? Tipo, que ela aguenta bem as emoções, ela consegue ser forte em diversos momentos, quando é preciso. Só que, pelo penúltimo episódio que saiu, né, de Boku no Hero Academia, você vê que ela é uma personagem que tem um emocional tão afetado quanto qualquer um outro ali. E se bobear até mais, né, que foi aquele episódio que ela chorou lá e pediu desculpa pelo que ela tinha dito pra eles lá, que ela ficou pensando naquilo, ela não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Isso é muito comum também pra quem tem síndrome de Asperger, se você estiver incomodado com alguma coisa, você não vai ficar satisfeito com aquilo até você resolver, entendeu? Então você tem que ir direto ao ponto, você tem que resolver aquilo para poder você tirar esse peso, senão você não consegue ficar em paz, você não consegue nem dormir. Então é uma coisa muito comum também.
A Suitsui passou por isso, ela se isolou um pouco antes de conseguir falar com eles, né, com os personagens de Boku no Hero Academia, né, o Deku, o Todoroki, o Ida, geral lá. Então ela se isolou um pouquinho os momentos antes pra poder refletir, eu acredito eu, né, pra poder se preparar psicologicamente. Também tem muito isso, a gente não gosta de troço que acontece do nada, assim, entendeu? A gente costuma ter uma rotina e, tipo, se sair daquela rotina, aí ferrou, mano, entendeu? Você fica totalmente sem estrutura. Então a Suitsui, ela provavelmente ela se isolou um pouco antes de falar com eles, né? Ela poderia ter falado antes, ter convocado eles antes e ter falado antes o que ela tava pensando, o que ela tava sentindo. Só que ela se isolou para ela se preparar psicologicamente pro que ela ia falar com eles, entendeu? Então isso é bem comum também em pessoas com síndrome de Asperger, né? E é isso, cara. Ela tem muitas características mesmo. É uma personagem que eu gosto desde o começo de Boku no Hero Academia, eu venho analisando muito ela. Então eu posso falar, eu tenho estrutura pra poder falar que ela provavelmente tem sim síndrome de Asperger. Inclusive, as características da Suitsui são muito parecidas com outro personagem, que é o L de Death Note, que ele também tem muitas características de síndrome de Asperger, né? Como eu falei, é aquele lance do pensamento neurodiverso, né? O L se desenvolver muito na área de investigação, de detetive, que é uma área que ele gosta, né? Então, tem todas essas características de desenvolver muito na área que gosta, né? Então também acontece isso. O L também é extremamente inteligente, vale lembrar que pessoas com Asperger também, elas têm geralmente um intelecto dentro da média, mas elas conseguem... muitas pessoas com Asperger têm um intelecto acima da média, entendeu? Podem ficar acima da média. Pra você ter uma noção, Albert Einstein era considerado como portador de síndrome de Asperger, né? Pra você ter uma noção. Um dos maiores gênios da humanidade, né, que já existiu. Então, praticamente é isso. Você vê que pessoas com Asperger, elas podem sim desenvolver e se tornarem até gênios, dependendo da situação, né? E é aquilo, cara, tipo, Einstein, por exemplo, ele curtia física, química, essas paradas, entendeu? Então ele se desenvolveu muito nessa área, foi por isso que ele se tornou um gênio nessa área, entendeu? A pessoa com Asperger, ela curte muito aquela área ali de coisas que ela gosta e ela geralmente se desenvolve muito naquela área ali. O que acontece com a Suitsui não é diferente. Ela quer ser uma heroína, né? Então ela se desenvolveu muito nessa área de herói, ela é muito dedicada pra isso. Tanto é que na escola comum é dito que ela tinha dificuldade de fazer amigos, né? Porque por ser diferente e tudo, não só a aparência, né? Porque ela é uma menina sapo e tudo, mas no geral as características dela também dificultavam a aproximação. Porém, quando ela entrou na escola de heróis, né, que ela encontrou pessoas com o mesmo objetivo dela, né, com os mesmos interesses, foi muito mais fácil para ela fazer amizade e se aproximar das pessoas, porque eles tinham os mesmos interesses em comum. Então você vê que é uma personagem que tem um foco bem interessante nessa área. Eu acredito sim que ela seja uma personagem com um TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, para essa área de síndrome de Asperger, porque ela não tem muita dificuldade de se desenvolver em matérias ou qualquer coisa do tipo. Ela não tem tanta dificuldade em entender expressões literais, né, que a pessoa com autismo, né, o mais pesado, ela tem muita dificuldade de entender coisas assim que são piadas ou qualquer coisa do tipo. Ela sempre leva tudo ao pé da letra, entendeu? Ela sempre acha que a pessoa tá falando tudo ao pé da letra. A Suitsui, ela não é tão assim, então ela tem muita característica de síndrome de Asperger mesmo. Então era isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui hoje, né? Muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo, até lá.